Os jovens atravessavam o Lima transportando uma identidade e assumindo publicamente a fé que os move. Com a cruz das Jornadas da Juventude, entravam em Viana do Castelo numa ação de grande visibilidade, sem receios nem vergonhas, e determinados em lembrar 4 décadas de história. Foi o grande evento celebrativo dos 40 anos da fundação da Diocese de Viana do Castelo, que motivou em Darc o Campus da Gratidão. A Vigararia da Evangelização, Doutrina da Fé e Catequese assumiu esta iniciativa que desafiava a Diocese mais jovem do país a adotar uma atitude ainda mais jovem perante a atualidade e o futuro. O humor serve para isto, para nós fazermos acontecer, e o que eu vos pergunto hoje é se vocês querem fazer acontecer, porque têm aqui as ferramentas, né? Temos de ter guerreiros, temos de ser aguerridos, temos de tentar fazer acontecer. Portanto, eu acho que vocês, quando vos perguntarem o que é que querem fazer na vida, o que é que querem ser, digam tudo. Vocês têm a possibilidade de ser tudo. Nilton foi desafiado a estar presente nesta iniciativa para estimular os mais jovens a fazerem acontecer. O humorista utilizou a ferramenta que conhece, a do humor, para focar os mais novos na determinação e na coragem que devem ter para levar por diante as suas convicções. Eu espero que tenha passado a mensagem do tudo é possível e conseguimos sempre fazer acontecer desde que queiramos. Eu tinha este rap lançado aqui pela organização, da lógica, o que é que queres ser quando fores grande, ou escolheste ou foste escolhido, e eu acho que nós podemos escolher tudo na vida, e além da máxima que é obrigatória, que é sermos felizes, é realmente conseguirmos alcançar o que quisermos, e espero que de alguma maneira, se conseguirmos convencer já foi bom. Os projetos de felicidade não se podem construir sem os outros, ponto assente, e quem tem uma vida pela frente tem de a olhar com criatividade e ousadia. Nada, é o trabalho de equipa que eu também tentei de alguma maneira passar, que é nós termos noção que ninguém faz nada sozinho, não é? Mesmo até as pessoas que admiramos, às vezes temos um ídolo e achamos, aquele cantor, mas aquele cantor tem produtores, tem bandas, tem tudo por trás, seja em televisão, seja na internet. Acho que estes jovens hoje em dia têm um fascínio muito grande por tudo o que consomem, mas acho que nunca se deve descurar isso, que é, há ali um trabalho de equipa, há ali um esforço muito grande e há um trabalho em tudo, nada na vida se constrói sem trabalho, e espero que essa mensagem tenha passado. Nilton, que faz do humor uma profissão, entende Deus como alguém próximo, com quem o homem comunica e se relaciona. O ser humano tende sempre a buscar algo e a acreditar em algo que seja transcendente, seja para lá daquilo que nós alcançamos, não é? Às vezes pensamos mais nele quando estamos aflitos, às vezes quando precisamos de alguma coisa, quando estamos zangados, não é? Tendemos a ter, se buscamos também às vezes culpamos, somos assim. Eu fui criado e fui como a ir à igreja e ir à missa com a minha mãe todos os domingos religiosamente com os meus irmãos, e a minha mãe a contar-me a Bíblia e a explicar-me tudo e ensinar-me a rezar, sei rezar. Portanto, acho que a fé, acho que é um bocado isso. Cada um interpreta à sua maneira, mas na verdade acho que o acreditares em algo é bom, porque é algo que te leva, e nós vemos a igreja, o que se passou aqui hoje, as movimentações que temos de fé no mundo, porque as pessoas acreditam em algo e vão em busca de algo. Portanto, nós acreditarmos é sempre bom. Então será legítimo perguntar se Deus tem sentido de humor? Eu acho que sim, a Igreja tem sentido de humor. Nós vivemos um tempo em que talvez que o demonstrou, porque os outros podiam ter muito sentido de humor e não o demonstrarem, em com um Papa que demonstra um sentido de humor como nunca se viu, e uma abertura, um espírito descontraído. O humor também passa por isso no dia-a-dia, e se Deus nos deu sentido de humor, tem que ter sentido de humor. Mas para o Bispo da Diocese a ocasião encerra algo mais vasto e dilatado no tempo. 40 anos são uma fração e por aqui o cristianismo tem um passado, mas principalmente um futuro. E naturalmente para nós é uma data muito significativa e por isso quisemos escolher, acho que 40 anos de vida, a única atitude humana e cristã é agradecer. De maneira que o mote para este ano é de facto agradece. Foi em 1977 que a Constituição Apostólica Ad Aptiorem Populi Dei, de Paulo VI, criava a Diocese de Viana do Castelo. O seu território separava-se da Arquidiocese de Braga e erigia canonicamente a nova Diocese.
Dom Júlio Tavares Rebimbas assumia então a missão de configurar a nova igreja local. Eu considero 40 anos um número simbólico, mas baseado numa realidade muito humana. Uma vida, e sobretudo a vida de uma instituição, precisa de um certo tempo para criar as estruturas e, sobretudo, a consciência de que é pessoa, de que é instituição. E se isso acontece, por exemplo, no Antigo Testamento com o povo de Israel, que nos 40 anos que passou pelo deserto, de facto, adquiriu as bases da sua existência futura, eu considero a mesma coisa para a Diocese. Ou seja, a Diocese, nestes 40 anos, atingiu, vamos dizer assim, a maturidade e os meios para se manter. Agora, o que importa não é olhar o passado, que é curto, mas antes preparar um futuro que se apresenta cheio de interpelações a uma igreja que tenta acertar o passo da pastoral com as novas solicitações dos tempos. Nós temos que olhar para o passado, como é que aos poucos se foi criando, se foi formando a Diocese, e preparar-nos simultaneamente para desafios novos, porque a vida há 40 anos não é a vida de hoje. O Alto Minho há 40 anos não é longe, aliás, como no país, o Alto Minho de hoje. E, portanto, temos que preparar-nos para desafios que por aí vêm, para que estes 40 anos não sejam, ou melhor, a celebração destes 40 anos não seja a celebração de uma existência ou de um nascimento, mas se torna a celebração de um óbito ou de uma morte, não é? Escolhes ou escolhem-te? O tema animava o arranque destas jornadas. Este Campos da Gratidão começava pelos jovens, com o primeiro dia dedicado a catequistas, escuteiros, animadores, grupos da pastoral juvenil e alunos de educação moral e religiosa católica. Um envolvimento e uma participação que resulta de uma colaboração entre a pastoral juvenil e os professores da disciplina de educação moral e religiosa católica. Não diretamente, se assim quisermos falar, porque nós não levamos a pastoral juvenil nem a catequese para dentro do espaço da escola, mas sim criando atividades em conjunto, coisas e projetos bem pensados entre todos nós, porque no fundo todos somos agentes de pastoral, mas cada um nas suas funções e no seu local, neste caso os professores no seu local de trabalho, que levam e criam estas pontes entre as comunidades paroquiais e escolares, o que tem sido muito positivo e temos visto que tem trazido muitos proveitos para todos, porque não é só aqui que é um encontro diocesano, como ainda há uma semana atrás tivemos o nosso encontro de alunos de educação moral e religiosa católica, onde estiveram cerca de 4.500 alunos, não todos, mas aqueles que puderam participar, e nisso vê-se e reflete o trabalho todo que está a ser feito a nível de pastoral. Os jogos eram apenas a expressão exterior de uma alegria que se quer mobilizar os mais jovens da Diocese. No Campos da Gratidão, cada desafio, cada jogo era uma oportunidade para a entreajuda, para a construção de algo em comum. Estou a achar que isto está a ser muito fixe e pronto. Que ideia é que tu tens deste Jesus que vieste aqui também tentar perceber melhor? A parte do Jesus divertido e não a parte do Jesus que, pronto, é crucificado, que morreu, pronto. A parte mais animada e não a parte triste. E esta parte animada procuras levá-la para a tua vida e com os teus colegas? Claro. Vimos sempre, porque é uma forma de vermos que Viana tem muitos jovens numa igreja que está muito envelhecida e cada um tem que fazer a sua parte, então temos que nos cativar uns aos outros. Portanto, isto é um excelente momento para vermos que Viana tem muitos jovens e que a igreja é uma igreja jovem. Acho que as pessoas estão a começar a gostar mais, já não tem aquela coisa, vais à missa, não sei o que mais. Não, acho que mesmo eu que estou agora na universidade, acho que uma pessoa fala abertamente, as pessoas não questionam, é sempre, fazes bem, és cristão, eu também sou cristão, mas não sou praticante, mas já não, se calhar, quando os mais novos, claro que têm aquele problema, pessoas no 9º ano, 10º ano, parece que são os reis do mundo e têm esse problema, mas secundário as pessoas já não ligam muito. Já, tipo, tu gostas? Gosto. Eu não gosto, mas vou respeitar o que tu gostas, porque eu acho que a base do mundo depende das nossas escolhas. E eu acho que cada um é livre de escolher o que quer e o que quer fazer. E, portanto, se eu quero ser cristão, não há ninguém que me possa dizer, não podes ser cristão. Eu acho que... E as pessoas estão a começar a entender isso. Eu acho que um bocadinho
alguns jovens têm vergonha, a tal vergonha de se assumirem como cristãos, porque não é fixe, não é? E sim, é uma luta diária que temos que, não é? É um trabalho, temos que construir o nosso metro quadrado e se conseguirmos modificar o nosso metro quadrado, se calhar a nível global vamos ter diferença. Um envolvimento juvenil que é a base para se trabalhar os próximos 40 anos da Diocese. São o grupo não só que garante o futuro da Diocese, mas como, sobretudo, é o grupo mais aberto à mudança, porque eles não têm nada que deixar, têm tudo a adquirir. E, portanto, neste momento a preocupação é apresentar-lhes, de facto, uma dimensão da fé cristã em que eles encontrem uma razão profunda para as suas aspirações, uma resposta para as suas aspirações e, por outro lado, que vá ao encontro das suas necessidades. Não é? E, portanto, ou seja, a mensagem cristã com um rosto adaptado àquilo que eles encontram à sua volta, que é, repetindo aquilo que dizia há pouco, a mobilidade da globalização, em que eles muitas vezes se sentem perdidos e andam em busca da sua própria identidade. Nesse sentido, trabalham os responsáveis da Pastoral Juvenil, sempre com o propósito de dar visibilidade a uma identidade de vida e de fé. Tem sido também um dos nossos propósitos nestes anos de procurarmos sempre nas nossas atividades haver algum tempo, alguma atividade visível, ou seja, não fechados, como estamos agora, não é, num espaço mais nosso, mas que amanhã queremos sair e tornar visível de facto, a nossa crença, a nossa fé, a nossa alegria em acreditar, em crer. É um trabalho muito articulado com a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica que tem na Diocese um elevado nível de penetração nas escolas, com muitos alunos a escolherem esta disciplina opcional. Entre os jovens há até quem sinta a falta da disciplina quando o plano de estudos não a comporta. Estou numa escola profissional e não existe moral. É uma pena, acho que devia de existir, porque a minha escola não pode participar nas atividades que a disciplina organiza e é uma pena porque são mesmo muito divertidas. E como eu ando na catequese, posso participar nesta. Diana Sousa não desanima pelo facto de não frequentar a disciplina e sonha um dia vir a ser catequista. Porque quero o que eu aprendi, o que eu vivi no enquanto que andei na catequese e no enquanto sou cristã, queria passar para os outros, para eles terem a mesma experiência que eu e saberem o quão bom é ser cristão. É um entusiasmo que resulta de um trabalho de anos por parte de professores e agentes da pastoral com a partilha de uma missão que quer chamar os jovens e mobilizá-los cada vez mais. Os professores de Educação Moral na Diocese de Viana do Castelo trabalham muito em conjunto, partilhamos todos os materiais uns com os outros, temos realidades escolares muito diferentes, embora o espaço geográfico seja pequeno, muito diferentes, umas muito rurais, outras mais urbanas, mas mesmo no rural há diferenças acentuadas em questões de fé e de crença, muito diferenciadas, mas partilhamos tudo, apostamos na formação e na proximidade. O Secretariado Diocesano investe muito na proximidade com os agrupamentos de escolas, com os seus professores, não juntando só os professores, mas indo ao encontro dos professores nas suas próprias comunidades escolares, dialogando com as direções dos agrupamentos, estudando as dificuldades, procurando soluções e também fazer sentir àqueles professores que mesmo o secretariado está próximo deles e está a trabalhar com eles, está à procura de soluções e de resultados melhores. Até os próprios alunos notam a presença do secretariado nas escolas e reconhecem-nos em qualquer agrupamento quando lá chegamos. Mas a Viana do Castelo, apesar de ser uma diocese muito jovem, não escapa às transformações sociais que estão a mudar hábitos e mentalidades. São alterações que ocorrem também na forma como as pessoas se relacionam com a fé, com a Igreja e a proposta de transcendente que buscam em novas experiências e realidades. A Igreja em Viana está atenta e procura interpretar os sinais. É a passagem definitiva de uma Igreja em regime de cristandade, em que dominava, há 40 anos era assim. Hoje a Igreja é uma Igreja de diáspora, mesmo no Alto Minho.
em que a grande maioria, eu diria 90 e muitos por cento, são batizados e são cristãos, mas depois fomos ver na prática, de facto nós somos minoritários. E, portanto, a Igreja tem de saber que já passou o tempo em que manda, já não pode usar a política Maria vai com as outras, mas precisamos de criar convicções profundas nas pessoas, de facto vão porque escolha, se quisermos pegar na temática que acabámos de ouvir há bocadinho. Escolha, faz a sua escolha consciente, livre e com compromissos para o futuro. Para Dona Cleta Oliveira, a mobilidade e a globalização alterou os hábitos das pessoas e reconhece que hoje a Igreja tem mais concorrência. Hoje temos concorrência de toda a parte. Hoje as pessoas deslocam-se não apenas fisicamente com maior facilidade, mas as ideias, as propostas aparecem-lhes todos os dias nos meios de comunicação social e a pessoa muitas vezes sente-se perdida e muitas vezes as propostas acabam por destruir a sua própria vida. E, portanto, é outra realidade nova que nós encontramos hoje. Temos de estar preparados para uma sociedade em que a mobilidade é o tema dominante, ou a realidade dominante, e temos de preparar-nos não para nos fecharmos na nossa igrejazinha, nas nossas igrejazinhas, não é? Ou se quisermos nas nossas missinhas, mas de facto abrir as portas e alargar a vida da igreja, sabendo, repito, que a concorrência é grande, que em si é bom na medida em que nos obriga a tomar opções mais conscientes, mas é a realidade nova que temos. E, portanto, perante isto, o mundo agora, de certo modo, cria-nos dificuldades, mas lança-nos desafios que são muito aliciantes, mesmo muito aliciantes. São desafios novos, diferentes formas de propor o Evangelho que deparam com um clero mais envelhecido e com dificuldade em ler a nova realidade. É um certo descontentamento, é um desencanto, porque de facto, comparando o que é hoje e o que era há 40 anos, quando isto arrancou, de facto as igrejas estão vazias, as pessoas não vêm já, as pessoas, sobretudo aqui, os casamentos são cada vez menos, batizados menos, etc, etc. Portanto, há um certo desencanto. Isto é evidente que pode levar a um pessimismo, mas é neste momento a minha preocupação, a nossa preocupação, não é a minha, é de facto de, em vez de olharmos o pessimismo, em vez de olharmos o negativo que isto possa ter, é olhar as oportunidades que esta sociedade nova nos está a lançar. E são muitas. Mas as novas linguagens eram a marca deste campus da gratidão e elas passavam também pela música. Jesus Cabello levava ao palco a sonoridade de uma experiência de vida. Diante dos jovens, este músico espanhol cantava uma experiência em que a vida e a fragilidade da saúde lhe revelaram um dia um Deus próximo que não podia esconder. En mi vida hay una historia de una curación, de una enfermedad, de una leucemia, y bueno, eso fue en la infancia. En la adolescencia pues yo soy consciente de ello y mi vida da un cambio, ¿no? Y empiezo a investigar, empiezo a buscar a Dios, me encuentro con Dios y paralelamente a eso pues nace en mí la música, ¿no? Y consigo expresar con canciones pues mi experiencia de conversión y de fe. Uma vida centrada em Deus e a fazer do seu anúncio uma missão através da música. En mi vida es muy importante el testimonio de mis padres, y también de un hermano que tengo que es sacerdote, ¿no? Y también él descubrió su vocación a raíz de esta enfermedad, de cómo mi familia vivió mi enfermedad. Y bueno, en mi casa siempre hemos vivido a Dios como si fuera un miembro más de la familia, ¿no? Y analizando los pequeños detalles de cada día, pues uno descubre cómo Dios va marcando un camino y al final afecta a todo, a mi vocación matrimonial, a mi trabajo, a la música, a cada paso que doy y bueno, solamente puedo decir que estoy muy agradecido. Mas tocar e cantar temas centrados numa proposta de fé e de anúncio de Deus, será que não isola a banda, não lhe retira o protagonismo que tantos artistas procuram intensamente? Depende del país. Si toco en Italia o en Portugal, que he estado recientemente,
como sabéis, o en Estados Unidos, ¿no?, que he estado varias veces, la fe se manifiesta de forma natural, ¿no? Y la fe en la música no se ve como algo negativo. En España es un poco más complicado, es una sociedad más secularizada, pero bueno, el mensaje de Jesús siempre de alguna manera ha estado perseguido, ¿no? Lo que hay que hacer es tener mucha fe en que Dios multiplica espiritualmente los talentos y los frutos de nuestra misión, y nos pide que no dejemos de hacerlo para que bueno, de alguna manera el fruto que cae en tierra y muere pues se multiplica. Jesus Cabello não esconde a satisfação pela experiência de igreja que descobre ao viajar pelo mundo. Yo que voy a muchos países y a muchos sitios distintos, descubrir que pertenecemos a la misma iglesia, que pertenecemos seguimos al mismo vicario de Cristo, que es Pedro, ¿no?, el Papa, y que Jesús a todos nos ha tocado el corazón de la misma manera, en sitios distintos, con lenguas distintas, es maravilloso. Eso solamente se puede ver en la unidad de la iglesia. Mas este Campos da Gratidão não deixava ninguém de fora. Ateliês vários traziam diferentes formas de envolvimento na vida da igreja. Realidades partilhadas por quem nelas já trabalha, como é o caso do apelo do voluntariado e da solidariedade. Hoje precisamos de algo mais, precisamos de formação, precisamos de saber que periferias é que nós queremos hoje ajudar, a que periferias nós queremos ir, porque nós hoje de facto temos, que o Papa Francisco fala muito essa palavra, né? Temos muitas periferias e algumas estão bem próximas de nós. Então é nesse contexto que eu acho que as pessoas devem prepararem-se, fazer uma formação de voluntariado. Também há vários tipos de voluntariado, temos o missionário, temos outro tipo de voluntariado virado para as questões mais civis. Portanto, dentro dessas questões fundamentais, nós devemos estar preparados. Para quê? Para quando eu for entregar-me, digamos assim, eu tenho a noção e a consciência daquilo que eu quero ser e quero fazer. Eram ateliês a mobilizarem o próprio bispo da diocese, que aqui tinha a oportunidade de perceber a realidade das famílias e os desafios que enfrentam diariamente. Foi isso que, no fundo, este grupo de trabalho pretendeu conversar sobre essas questões e também sobre o acolhimento que se faz a experiências, a modos de viver e de ser que não coincidem tantas vezes com os nossos, e de que forma aprendemos com pessoas que pensam ou vivem diferente de nós, e também a capacidade de viver o afeto, a sexualidade, o erotismo, que o Papa diz que é um presente maravilhoso de Deus, e que nem sempre em igreja é entendido dessa forma. Foi sobre isso que as pessoas conversaram e penso que foi uma dinâmica muito interessante, porque mais do que as pessoas ouvirem um discurso, foi sobretudo fazerem-se perguntas sobre o modo como as comunidades cristãs e os próprios crentes se relacionam com estas questões. E porque a Igreja se quer para todas as idades, entre os mais novos o desafio passava pela criatividade e pelo deslumbramento das cores. O que é que estás a pintar? É um quadro sobre uma planta gigante. Como aquele é sobre o Van Gogh. Eu ando a pintar aquele na sala e aquele ali. São pintores já famosos. Já conheces alguns pintores famosos? Picasso também já conheço. Já conheces o Picasso e o Van Gogh? Sim. E gostas mais de qual? Dos dois. As cores, com alegria, mas principalmente determinação, a Igreja em Viena do Castelo agradeceu 40 anos, com os olhos projetados no futuro, mas principalmente num presente que já tem desafios e novidades de sobra a reclamar uma igreja criativa e desinstalada. Ela está em cada um, ela vive em cada jovem que se apresentou a Viena do Castelo carregando essa cruz que é o sinal e a identidade que querem partilhar.